Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos montar um dispositivo IoT para fazer testes com o Home Assistant. Home Assistant é um aplicativo muito legal para integrar seus dispositivos e acioná-los, mas a parte mais interessante é fazer cenas e automações. Imagine que você vai chegar na sua casa e vai ter ela exatamente do jeito que você gosta. A iluminação da forma que você queira, o seu ar-condicionado ligado na sua temperatura ideal, a TV ligada, enfim. Isso é a parte legal do sistema. Então, eu estava pensando uma forma mais simples de fazer testes aqui e até aprender algumas outras coisas, né, sobre automação e sobre o Home Assistant. Então, procurando nas minhas coisas, eu encontrei alguns dispositivos do ESP8266, que é um controlador que já vem com Wi-Fi embutido. Então eu achei essas plaquinhas aqui, que ela é comercialmente encontrada como ESP01. Ela tem pouca I/O, tem duas I/O só, mas já dá para fazer uns testes bem legais. Então, hoje, para não dar muito trabalho de programação, a gente vai aprender a gravar um firmware open source muito bacana que chama Tasmota nela, fazer um pouco uma configuração básica. A gente vai conectar um switch e um LED nesses carinhas aqui e depois a gente vai, provavelmente no próximo vídeo, integrar isso aqui com o Home Assistant. Então vai ficar uma bancadinha de testes para a gente aprender como que funciona o Tasmota, o MQTT, o ESP8266 e as automações no Home Assistant. Vamos lá que eu vou mostrar agora o que a gente vai usar para fazer essa bancadinha de testes. Bom, vamos lá então. A gente vai usar o ESP01, que é essa plaquinha aqui que vem com o ESP8266. Essa versão ESP01, ela tem poucos pinos de I/O. Na verdade, ela tem dois só. Mas para fazer a nossa bancadinha de teste, ela está mais do que suficiente. E aí, ela tem uma questão, porque a gente vai conectar ela num protoboard. E se eu conectar dessa forma aqui, que é a pinagem, ele vai dar curto entre eles todos. Então eu vou usar uma plaquinha que chama Breakout Board. Ela, na verdade, converte essa pinagem para uma pinagem que eu consiga conectar em um protoboard. Então eu vou usar esse modelinho aqui. Só fique atento, ele tem uma setinha que indica a forma correta de conectar o ESP. Então eu coloco ela aqui e aí me permite colocar dentro do meu protoboard, conectar no meu protoboard, tá? Para gravar ele, a gente pode usar um conversor USB serial. Só vou dar um alerta que alguns conversores, como esse aqui, ele é muito bom, FTDI 232, só que ele não tem capacidade de corrente suficiente para alimentar o meu controlador ESP. Então, apesar dele conseguir selecionar entre 5 volts e 3.3, na hora que eu conectar e fazer com os meus fiozinhos aqui, ele não vai dar certo, ele não tem capacidade de corrente suficiente. Então, o que eu vou fazer? Você acha no mercado esses programadores aqui. Eles têm já um slot certinho para você conectar o seu ESP aqui e fazer a programação. O único detalhe é que, apesar de falarem que é um programador, ele tem um defeito. Ele falta uma feature, né? Falta um recurso nele para fazer a gravação. E quando você precisar fazer no ESP8266, a entrada zero dele tem que ir para o nível lógico baixo. E esse daqui não faz isso. Então o que eu fiz? Uma adaptação, é um botãozinho que eu coloquei aqui, que quando você aperta, ele traz esse pino de entrada zero para o nível lógico básico. Baixo. Então, basicamente, eu soldei aqui em dois pinos. Eu vou deixar o esquema na tela, uma fotinha na tela para vocês verem como fica. E aí a gente consegue fazer a gravação, tá bom? Então, além disso, a gente vai usar resistores, algumas coisas que já eu mostro para vocês. Bom, eu tinha comentado que a gente vai usar um firmware pronto, que é o Tasmota. Então, o que a gente vai fazer?
nós vamos agora entrar no site da Tasmota para conseguir um instalador, um gravador do firmware para colocar dentro do nosso dispositivo IoT. Então, eu vou navegar, eu vou deixar o link, na verdade, na descrição já do site da documentação do Tasmota, mas a gente vai entrar direto aqui no site, então em Get Starter, e nós vamos procurar o gravador, o Flashing Tool, que ele chama, é como você grava o firmware dentro do nosso controlador. Tem algumas opções bacanas aqui, uma delas é o Tasmota Web Installer. Ele funciona sem precisar instalar nada no seu PC. A única coisa que você tem que rodar no Google Chrome. Eu vou preferir usar hoje o Tasmotizer. É um programinha que você baixa e a gente vai rodar ele aqui. Então é só clicar no link aqui, Tasmotizer, e baixar esse programa. Eu já tenho ele instalado, então ele está aqui. E como que a gente vai fazer para que isso funcione? Eu vou mudar a tela aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai conectar o nosso dispositivo, o nosso ESP01, para fazer a gravação. Então eu tenho aqui, só para facilitar, né, um extensor do cabo USB. Eu tenho o gravador que eu comentei com vocês. Então eu vou conectar o meu dispositivo ESP01 no gravador. Vale notar que tem uma setinha nesse gravador para indicar a forma correta de conectar o meu microcontrolador. Então eu vou conectar ele aqui. E como eu disse também, eu tive que fazer uma adaptação com um botão, certo? Então, no momento de conectar no meu computador, eu vou segurar esse botão e fazer a conexão. Depois que eu conectei, eu já posso soltar o botão. Então, ele vai agora aparecer no meu computador como uma porta com, e a gente vai usar ela para gravar o controlador. Se você tiver problema com o driver e não funcionar de primeira, eu vou deixar um link do driver que eu estou usando, porque eu tive esse problema quando eu comprei, o driver do Windows não funcionou. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou entrar no Tasmotizer, que foi aquele programa que a gente baixou já. Eu vou entrar nele. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Veja que ele já encontrou aqui a COM3, que é justamente esse conversor aqui que eu acabei de plugar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa bem simples hoje. A gente vai encontrar então aqui um firmware. Eu vou clicar em Release e eu vou escolher o firmware que eu quero usar. Eu vou usar nesse caso aqui mesmo tasmota.bin. Depois disso, eu vou clicar em Tasmotizer. Ele vai começar aqui, ele vai baixar o firmware, ele está limpando o meu microcontrolador e fazendo a gravação. Isso aqui vai demorar um tempinho, mas já termina. Pronto, ele terminou a gravação do nosso dispositivo, foi bem fácil. Agora ele pede para a gente ligar e desligar o dispositivo, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK aqui, eu vou tirar da porta USB, dessa vez eu vou plugar de novo, mas sem apertar o botão, para ele entrar em modo de operação e não gravação. Então, eu vou plugar ele aqui, vou esperar um pouquinho, vou clicar em refresh só para ele encontrar novamente aqui a porta com 3. Então, vou clicar aqui em Send Config, vou trazer a tela mais para cá, vou clicar em Wi-Fi e vou colocar o nome da minha rede Wi-Fi da minha casa e vou colocar a senha. Depois disso, eu vou clicar em Save. Então, a gente vai enviar a configuração e o meu dispositivo vai reiniciar. A gente vai dar mais um tempinho para ele iniciar de novo, tentar conectar na rede. Se a senha e sua rede estiver certa, ele vai conseguir um IP, né, um endereço de rede dentro do Wi-Fi da sua casa. Então, eu vou clicar aqui em Get IP e ele já apareceu aqui para mim que eu consegui o IP
192.168.1.30. Então, meu dispositivo IoT já está praticamente pronto. Agora a gente vai configurar. O que eu vou fazer agora rapidinho é gravar mais alguns deles para a gente ter as opções para a gente trabalhar com automação dentro do nosso protoboard. Bom, agora que a gente já tem os nossos controladores gravados com Tasmota, eu vou montar uma protoboard, um LED e um switch para cada um. Eu vou deixar o esquema no final da montagem na tela, então é só dar um pause aí para você conseguir ver como que eu montei, tá? Isso já vai ser suficiente para a gente fazer muito teste legal. Então vamos lá. Bom, terminei de montar nosso dispositivo de teste aqui com os dois ESP. A gente já gravou os dois, então eu tenho agora um botão e um LED para cada um, para a gente controlar. E no vídeo de hoje, então, a gente vai conectar neles usando o Tasmota e configurar o botão e o LED de cada um deles. Para o vídeo não ficar longo, o restante das configurações e integração a gente faz no próximo vídeo. Bom, eu já alimentei meu protoboard com uma fonte externa, liguei ele nesse botãozinho e agora eu estou alimentando meus dois controladores. Repare que eu preciso alimentar eles com 3,3 volts, senão eu posso queimá-los. Então, essa plaquinha de fonte, ela tem as duas opções. Leve em conta, então, que tem que estar configurado como 3,3 volts. Esses dois modelos são um pouco diferentes. Então, um tem LED, o outro não tem LED, mas não tem problema quanto à configuração. A única questão é que alguns modelos você precisa colocar o pino CHP com um fiozinho para 3,3 volts, senão ele não liga, ele não habilita para funcionar, tá bom? E aí, indo no computador, já que eu sei os IPs que eles pegaram lá, de acordo com o programa Tasmotizer, a gente vai digitar o IP dele. Por exemplo, é 192.168.1.30. E ele vai aparecer para mim já a interface do Tasmota. Eu já vou abrir o outro também, que é o 192.168.1.34. Então eu tenho as duas interfaces. Bom, agora a gente vai fazer algumas configurações básicas nesse controlador para a gente conseguir verificar o status do botão e acionar o LED. Depois nos outros vídeos a gente vai se aprofundando mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir em configuração, em módulo, e ele vem como default nesse on-off. Eu vou trocar ele para genérico e vou salvar. Depois de salvar, ele demora um pouquinho para fazer um reinício. Vou clicar em main menu, ele já deve ter configurado. Então vou configurar módulo. Beleza, a gente já teve uma alteração aqui. O que eu vou fazer agora? No nosso protoboard a gente montou o GP2 no botão e o GP0 no LED. Então, o GP0 é o LED, aqui eu vou configurar com um relé. O relé é uma saída binária, só para saber se está ligado ou desligado. Eu vou configurar ele como um relé. Vou deixar ele no relé 1. E o GPIO 2 eu vou colocar, então, como se fosse um botão. Então, a gente tem diferença entre botão e switch, tá? Botão, esses botõezinhos momentâneos aqui. Switch é aquele que você alterna o status dele, ele mantém, né? Tipo um liga e desliga. Eu vou colocar no botão. Aqui eu posso deixar o botão 1 mesmo, a gente vai testar. Eu vou salvar. Ele vai demorar um pouquinho para reiniciar também. Vou clicar em main menu. E aqui eu tenho, então, a possibilidade de controlar eles. Vamos ver se funcionou, ó. Eu tenho um LED aqui, ele já acendeu, tá vendo? Se eu clicar em toggle aqui, ele apaga.
e de novo ele liga. Mas você tá vendo que tem uma questão aqui que ele tá ao contrário, né? Aqui tá falando que tá off e ele tá ligado. Então a gente vai voltar em configuração, módulo, e a gente vai colocar o relé invertido. Eu vou salvar. Vamos ver se a gente consegue corrigir esse problema. Voltando aqui no menu. Então agora ele está desligado e aqui no protoboard está desligado. Eu vou clicar em toggle. Ah lá, liguei. Desliguei. Agora vamos testar o botão. O botão por default no Tasmota ele vem conectado já com a minha saída. Então eu vou clicar com um botão aqui. Vamos ver o que acontece. Ah lá, ele alterou o estado do meu LED, tá? E apertei de novo, ele desligou e ligou. Ele está conectado como se fosse um toggle. Na verdade, não é bem isso que eu quero nesse momento. Eu quero os dois individuais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou setar uma opção no Tasmota que vai desvincular o botão da minha saída. Mas isso é bem prático para algumas coisas, por exemplo, para a iluminação, né? Se você tem um interruptor na sua parede que quer ligar e desligar a luz, tanto pela interface web como pelo botão local, isso aqui estaria pronto. Se você usar um relé como esse, por exemplo, você já poderia fazer isso, colocar na sua caixinha de tomada e é bem simples para fazer o controle, mas tomem cuidado para fazer ligações com tensão maior, tá? Então vamos lá, vamos setar essa opção então para desvincular o botão do LED. Eu vou vir em console e aí eu vou copiar um comando que eu tenho aqui. A gente consegue fazer isso mais fácil. O comando é o seguinte, estou digitando aqui na parte de baixo, ó, set option 73 para 1. Então eu vou clicar aqui, vou dar uma enter no console. Então ele me fala que o resultado foi que a opção 73 está on. Agora aqui no console mesmo eu vou apertar o botão, vamos ver o que aconteceu. Ah lá, ele apareceu para mim uma ação single, ou seja, eu apertei uma vez, ó. Legal, agora ele está funcionando. E repare que o LED não muda mais o status. Então se eu voltar no meu menu principal, no botãozinho toggle eu trabalho com o LED e aqui eu trabalho com o botão, né? Que vai mudar meu status lá. Bom, pessoal, agora eu vou fazer as mesmas configurações no outro controlador. Para conseguir ter, então, o LED e o botão atuando ali, né, de forma independente. Isso vai ser muito bacana para a gente fazer algumas testes no Home Assistant e para ver também como funciona o protocolo MQTT, que a gente vai configurar no próximo vídeo dentro do Tasmota. Eu não vou fazer isso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Então, hoje a gente aprendeu bastante coisa, aprendeu a como gravar o firmware dentro do controlador do ESP8266. Já vimos o básico da configuração de I/O para entrada e saída. Então, acho que já valeu. Então, até mais, obrigado e até o próximo vídeo.